nós agora vai falar com brasileiros a partir de agora que moram lá, que estão na linha com a gente. A gente começa falando com o Marcos Romsani. Marcos, você me ouve bem? Sim, ouço sim, Adriana. Boa noite para você, Marcos. O Marcos, a informação que eu tenho é que você está aí desde 2018, não é isso, Marcos? Correto, desde fevereiro de 2018. Marcos, explica para a gente exatamente onde você está, qual é a distância, enfim, da área principal do confronto ali do cerco à faixa de Gaza e qual a situação de vocês nesse momento. Você está com família, você está numa comunidade de brasileiros, como é que é a situação nesse momento? Eu moro numa cidade chamada Ra'anana e, para vocês terem uma ideia de referência de localização, a gente está mais ou menos a 80 quilômetros do epicentro, de onde está acontecendo o teatro de operações, de onde fica a faixa de Gaza, e a mais ou menos 20 quilômetros da cidade de Tel Aviv. Então a gente está numa área central do país e a faixa de Gaza fica no sul. O mapa de Israel é mais ou menos parecido com o mapa do Chile, só que em menores proporções. Então é um país estreito. Esses eventos acontecem no sul, eu estou residindo numa cidade mais ou menos na área central. Eu estou aqui com a minha família, eu tenho 2 filhos e a minha esposa. A gente algumas vezes teve que ir para o bunker já em razão de projéteis e mísseis que estão sendo arremessados pelo Hamas de forma aleatória. Eles passaram os últimos dias atirando milhares e milhares de mísseis contra a população civil israelense. O míssil deles não tem nenhum tipo de direcionamento. E toda essa sequência de eventos começou com um ataque covarde e extremamente brutal desse grupo terrorista Hamas. Eles invadiram uma rave que estava acontecendo no sul e mataram pessoas, mais de 260 pessoas mortas, né, nesse evento. E foi uma ação coordenada por uma liderança que não reside na faixa de Gaza. A liderança desse movimento cruel e covarde fica no Catar. Então, eles também não estão sofrendo as consequências que o povo de Gaza está sofrendo. E é muito triste isso para a gente, ter que passar por essa situação, mas a gente não tem escolha. E aí a gente está tentando, de alguma forma, se defender, porque a população israelense entende que a gente tem direito a permanecer vivo, então a gente está se defendendo como a gente pode, e nesse momento, confiando muito nas forças de defesa, para que consiga restabelecer a segurança, a ordem no país e dar um mínimo de segurança para a gente que mora aqui. Você falou dos seus filhos, que idade eles têm? Eu tenho um casal de filhos, minha filha tem 9 anos e meu filho tem 12 anos. Eles não estão tendo escola. Sim, eu gostaria de perguntar sobre essa rotina, como é que tá? Porque domingo é um dia útil aí, né? E ontem já foi um dia completamente diferente, né? Sim, eles estão em casa, assustados, muitas crianças estão precisando de apoio psicológico, e a gente está estocando agora também alimentos e comida e bebida, porque a gente entende que vai ser um período difícil. Existe a possibilidade de outros países se juntarem ao conflito, então a gente está sendo colocada, está nos sendo imposta uma guerra que nós não queríamos participar, mas que, diante da ausência de opções e do ataque covarde e vil desse grupo terrorista, o Estado de Israel se viu sem opção a não ser se defender. E a gente está agora nesse processo de defesa. De alguma forma, a gente já conseguiu se recompor operacionalmente em algum grau. Então, daí vocês têm notícia de algum grau de reação do Estado de Israel. E, usando uma gíria bastante popular da cidade que eu vim, que é o Rio de Janeiro, capital, agora o que está acontecendo a gente chama de a volta do anzol. Houve uma provocação infantil, muito cruel e covarde, e agora o Estado de Israel está usando toda a força que dispõe e o arsenal de inteligência e operações que é possível utilizar para defender e restabelecer a ordem dentro do país. Ô Marcos, a gente tem falado, claro, levando em consideração todas as informações que chegam, que é um ataque absolutamente sem precedentes, né? Nunca o Hamas usou tamanha força, tamanha violência e crueldade para atacar como fez nesse último fim de semana. Mas para que a gente tenha ideia realmente do ineditismo da situação, você diz que mora aí há pouco mais de 5 anos, né? Claro que quem mora em Israel, ou na Cisjordânia, ou na faixa de Gaza, vive em determinados momentos clima de tensão e isso é constante. Quantas vezes você passou por algo minimamente parecido, com sirene tocando, com bomba caindo perto, nesses 5 anos e tanto?
É a terceira vez desde que eu cheguei aqui no ano de 2018, que a gente passa por essa situação, mas dessa vez com intensidade muito maior, com certeza. É importante ressaltar também que essas bombas que são jogadas e esses ataques que foram feitos, eles não interessam ao povo de Gaza, porque a única consequência que traz para eles é esse monte de destruição que a gente está vendo. Então, realmente, esse ataque ele não trouxe nada de bom para a gente, também não trouxe nada de bom para o cidadão palestino de bem que reside em Gaza, que tem o mesmo interesse que eu, que é apenas sustentar a sua família. Mas, então, eles também são vítimas desse grupo que a liderança permanece em outros países, defendendo interesses que são escusos e que a gente desconhece. Então, é muito triste para a gente também assistir essas cenas de ambos os lados. Um cidadão normal, uma pessoa normal, ela não deseja nenhum tipo de atrocidade, seja de quem for. Então, a nossa sensação aqui no Estado de Israel, hoje em dia, da população, além de estar assustado com o que aconteceu, é de querer entender qual a motivação de tamanha atrocidade. Só para que o espectador tenha uma noção do que seria a faixa de Gaza é um território que ele fica no sul do Estado de Israel, ele não pertence ao Estado de Israel, não tem nenhum judeu israelense ou nenhum judeu que reside lá dentro. Os israelenses saíram totalmente da faixa de Gaza no ano de 2005, ou seja, quase 20 anos atrás. Então, é um território totalmente independente. Israel não tem nenhum tipo de gerência dentro de Gaza. Gaza, inclusive, tem fronteira com o Egito, além de Israel. E, mesmo assim, sem nenhum tipo de... Pode-se dizer que tem algum tipo de ocupação, alguma coisa, esse argumento não existe em relação à faixa de Gaza. E é isso, desde então o Hamas, que é esse grupo terrorista, tomou o poder naquela região. Infelizmente, nem a autoridade palestina consegue reverter essa situação, e o povo de Gaza, assim como nós, permanecemos vítimas dessa organização criminosa que se instalou nesse local. Ô Marcos, eu vou pedir para você continuar aqui com a gente. Nós vamos colocar aqui na nossa conversa mais uma brasileira que está na linha já, aguardando para falar com a gente também, que é a Andréia Misrari, que mora também nessa região onde está o Marcos. Andréia, você me ouve bem? Boa noite aí para você. Boa noite, ouço sim. Eu entendi, André, que você mora nessa cidade próxima, bem na área onde está o Marcos, que está conversando já ao vivo aqui com a gente, a cerca de 80 quilômetros da faixa de Gaza, é isso? Eu moro numa cidade chamada Ra'anana, que é uns 20 quilômetros ao norte de Tel Aviv. É isso mesmo. Me conta, por favor, André, como é a situação que você enfrenta agora? Quase 10h30 da noite aí, se você está com família, com filhos, e qual a situação que você está vivendo agora? Bom, a nossa situação aqui é basicamente, em comparação à situação que as pessoas das cidades do sul e do norte do país estão vivendo, é uma situação bem calma, tá? Entre aspas. Nós tivemos no sábado 2 sirenes e hoje, ao meio-dia, tivemos mais uma sirene. Mas fora isso, a gente não teve outras sirenes. Nós fomos orientados a não sair de casa para passear, sair de casa só para coisas essenciais, como remédio, comprar um remédio, um supermercado, coisas que você precisa ir para casa, coisas essenciais que a gente foi orientada a sair de casa e sempre ficar perto de algum lugar em segurança, um quarto de segurança, um bunker, alguma coisa assim, tá? As crianças, meus filhos, não têm tido aula, parece que na quarta-feira próxima eles vão começar a ter aula pelo Zoom. Meu marido, que trabalha no escritório em Tel Aviv, o escritório está fechado, eles não estão trabalhando de casa. E agora, às 10 horas da noite, tanto o dia inteiro, estamos todos em casa. Bom, eu só quero já, para quem está chegando aqui com a gente no Entre Nós nesse momento, tem um cerco à faixa de Gaza, cerca de 100 mil, eu falei acho que 100 militares no começo, mas na verdade são 100 mil militares convocados, e esse número pode chegar a 300 mil militares, inclusive reservistas, convocados para esse cerco a Gaza. E a grande preocupação agora é que
a guerra se amplie, por exemplo, se o grupo Hezbollah, que é um grupo terrorista que tem a base no Líbano, que inclusive já teria feito ataques em direção a Israel, e Israel também respondeu, é que isso se intensifique, ampliando esse confronto. Há um temor generalizado agora de que essa guerra se expanda, porque você fala, Andréa, quero te ouvir, quero ouvir o Marcos também sobre isso. Você fala que pelo fato de geograficamente estarem um pouco afastados da faixa de Gaza, a situação é mais tranquila, mas no país há um temor de que haja uma entrada efetiva do Hezbollah nesse conflito, e também pergunto sobre como é que está a questão política no país, uma vez que Benjamin Netanyahu estava num momento frágil, o ataque foi surpreendente, sem precedentes, demonstrando aí uma falha das forças de segurança israelenses. Como é que isso está repercutindo dentro do país? A gente sempre tem uma preocupação, sim, que isso se expanda, mas a gente confia muito no nosso exército, e é um dos exércitos melhores do mundo, então a gente tem a confiança neles, mesmo com todas as falhas que houveram, nós temos a confiança neles que tudo vai dar certo e que eles não vão permitir isso. Mas, de qualquer maneira, as orientações é não sair muito de casa. Então, há essa preocupação, sim. Sobre o Bibi Netanyahu, ele está fazendo, eu acho que ele está fazendo de tudo para também começar um governo, ter um governo com outros líderes que não estão no governo, para poder melhor organizar essa guerra e os combates e tudo. Marcos, quero te ouvir também sobre isso. Então, Adriana, conforme a minha colega aqui, inclusive ela é minha vizinha de cidade, acabei de descobrir, mencionou, o povo israelense, nós temos muita confiança nas Forças Armadas. Ao longo da história do Estado de Israel, desde a independência em 1948, diversas guerras foram impostas contra Israel por múltiplos países, alianças e agentes estrangeiros, e sempre Israel, apesar de com muito esforço, muita dificuldade, conseguiu vencer todas as guerras. Então, o povo já vinha esperando que um conflito de grande magnitude pudesse acontecer, inclusive com o Líbano, com o Hezbollah. Sempre o exército, quando se manifestava, ele falava sobre a próxima guerra. Então, o nível de preparo na fronteira norte é muito grande, profissional. Esse preparo é feito ao longo de anos e anos, com exercícios complexos que envolvem diversas possibilidades, tipos de forças diferentes. Então, a população confia plenamente nas Forças Armadas. O movimento político que você perguntou agora, o que se formou, os líderes da oposição se colocaram à plena disposição do governo para ingressar no governo sem ressalvas, para que haja um governo de coalizão nacional, e somente após o final da guerra que certamente haverá resposta para as muitas perguntas que nós temos, a população tem, no caso, descobrir onde aconteceram as falhas e fazer um processo para que não se repita, e provavelmente acontecerão mudanças políticas muito significativas, mas nesse momento a sensação do país e a decisão que o país tomou foi de unidade nacional completa. O povo, as Forças Armadas e o governo estão no mesmo passo. Todas as manifestações que realmente a situação interna do país estava muito complexa, com diversas divisões, então nesse momento desapareceram, e apesar da dificuldade no país em se levantar do tamanho golpe que foi sofrido no sábado, agora nós começamos a ficar em pé, e realmente quando o Estado de Israel demonstrar a sua força total, o que vai ser muito em breve, o mundo vai ver o que vai acontecer. Tá certo. Para a gente encerrar, que nosso tempo está acabando, mas eu só gostaria de saber se eu entendi corretamente. Entendi que você, Marcos, nesse momento não deseja deixar o país, o Brasil está resgatando os brasileiros que querem sair, a Andréa também não, só para a gente confirmar. Adriana, nós somos judeus, no caso, nós esperamos 2000 anos para voltar para cá. E a nossa perspectiva não é de 1 ano, não é de 5 anos, nem de 10 anos. Eu acho que esse é o sentimento de quem mora aqui. Essa é a nossa pátria, apesar de eu ser um cidadão israelo-brasileiro, carioca, com muito orgulho.
a minha missão, eu entendo como judeu, é permanecer aqui, criar meus filhos aqui e assim por diante. Você também, Andréia? Sim, com certeza. A gente, quando veio para Israel morar, veio sem pensar em voltar. E eu já estou aqui há 23 anos e meio. Eu já passei por muitas guerras e não vai ser essa que vai me fazer voltar. O Estado de Israel é o país para os judeus, e nós somos judeus e vamos morar aqui com todas as dificuldades, vamos passar todas essas dificuldades juntos. Não pensamos de jeito nenhum em voltar. Tá certo. Eu agradeço tanto a Andréia quanto o Marcos por trazerem aqui informações desse momento, e a gente fica em contato com vocês para a gente falar durante a semana, porque muita coisa ainda está por vir. A gente espera que vocês fiquem bem e agradeço demais a participação, viu?